E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Boa noite, Ricardo. Seja mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa noite, Kleber. Uma boa noite a você que nos assiste. Ricardo, queria comentar com vocês essas recentes notícias aí que a gente acabou de ver. Primeiro, qual a sua avaliação sobre as declarações do Biden lá nos Estados Unidos em relação à vitória do Trump? Bom, Kleber, o Biden faz uma coisa que o Trump não fez no primeiro mandato e que provavelmente não fará no próximo, que é oferecer uma transição de poder, uma transição de governo pacífica, normalizada, do jeito que a democracia pede. Basta lembrar que o Trump, até o final do mandato em 2020, tentou evitar que Biden tomasse posse como presidente dos Estados Unidos. Hoje, Donald Trump não é mais um candidato de primeira viagem. Ele já foi presidente dos Estados Unidos, ele já conhece como a máquina funciona e, principalmente, as pessoas que trabalham com ele sabem como funciona a máquina. Então é importante ter, sim, essa transição pacífica de poder para que a máquina pública americana não sinta tanta pressão e tanto efeito se comparado a uma transição abrupta de poder, uma transição confusa de poder. E outra notícia que também chamou a atenção é essa possibilidade da promotoria anular as denúncias contra o Trump. A vitória das eleições tem esse poder, Ricardo? Kleber, existem algumas interpretações da lei americana que dizem que se o presidente for processado e estiver no cargo, todos os processos são anulados, porque o presidente é incumbente, então ele não pode ser processado, ele precisa ter ficha limpa para poder atuar como presidente. Mas isso são interpretações, depende muito daquilo que a Suprema Corte dirá. Porém, no caso do promotor-geral, que aparece aí na tela agora, o Trump, em um comício, já disse claramente que o primeiro ato dele no governo vai ser demitir o procurador-geral justamente por conta desses processos. E tem mais um detalhe importante. Ele pode se dar o perdão. Ele pode assinar o auto-perdão, dando perdão não só a ele, mas a todas as pessoas que participaram da tentativa de golpe no Capitólio em 6 de janeiro. Então é muito importante que a gente acompanhe isso a partir do momento da posse, porque pode sim ser feito um ato dando essa liberdade, essa anulação de processos, não só para ele, mas também para todos envolvidos no golpe de 6 de janeiro. E para finalizar, Ricardo, eu peço que você comente também essa mensagem enviada pelo Putin e a possibilidade de aproximação entre a Rússia e os Estados Unidos. Kleber, para Vladimir Putin, a melhor coisa que aconteceu nessa década foi a vitória de Donald Trump. Trump não tem uma política internacional intervencionista, pelo contrário, ele se preocupa muito com o doméstico, com o local. Então, nos próximos 4 anos, o que a gente vai ver vai ser os Estados Unidos muito focados dentro do seu território. O que isso significa para a Ucrânia? Primeiro, perda de acesso a financiamento de armas e perda de apoio da OTAN. Vários analistas já começam a pensar em um cenário onde a Ucrânia será obrigada a entregar os territórios que a Rússia já invadiu de graça, sem nenhum tipo de resistência, porque não haverá mais o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Putin utilizou muito nos últimos meses a máquina de desinformação russa para ajudar Donald Trump na eleição. O próprio Putin e seus auxiliares, como Dmitry Medvedev, já tinham explicitado apoio à eleição de Trump. Então, o que a gente vai ver aí, sim, é uma parceria durante 4 anos em benefício da Rússia. Claro, essa parceria vai acabar se a Rússia começar a pisar muito no calo dos Estados Unidos. Mas, se não atrapalhar os Estados Unidos, Putin pode ter grandes sucessos nessa incursão dentro da Ucrânia. Então, só para concluir, essa sua resposta, do outro lado, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, parece que já está acusando esse golpe, já está preocupado, né? Sim, Kleber. Um rápido retrospecto, quando o Zelensky assumiu, Trump estava no meio do mandato e Trump pediu para que o Zelensky passasse alguns dados restritos e sigilosos
de negócios do filho de Joe Biden, Hunter Biden, para Donald Trump com fins eleitorais. Ele queria usar isso na eleição e Zelensky não quis enviar. Trump não vê Zelensky em nenhum momento como um parceiro. Trump vê Zelensky como alguém que não é confiável. Então Zelensky hoje tem uma pressão muito forte interna para tentar chegar a um acordo bom com Donald Trump. Caso contrário, é quase certo de que a Rússia vai ganhar esses territórios que já foram invadidos lá na Ucrânia. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo. Eu que agradeço, Kleber, uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Grande abraço.